Se você entrar no Google agora e botar a palavra pastor, o que você acha que vai sair na frente? Eu já fiz isso numa célula um dia. O que vocês acham que vai sair? Ladrão, exatamente. É um conceito que não é verdadeiro. A grande maioria são corretas, são honestas, são homens de Deus, são batalhadores, mas tem um conceito negativo. Então, a gente tem que zelar muito desse aspecto, né? Quando um cara quer me roubar, né, eu digo o seguinte: eu prefiro ficar com prejuízo do dinheiro do que ficar sendo difamado por aquele sujeito que quer me roubar. Eu tenho que explicar para vocês, senão vocês não entendem o que é isso. Teve um eletricista lá no hospital, irmão, que arrumou umas tomadinhas para mim. Perguntei, quanto que é? R$200. Tá bom, tá aqui. Eu quero que arruma aquela luz ali também, um foco cirúrgico. Aí ele foi, arrumou. Quanto que é? R$1.500. Aí a secretária disse o seguinte, mas nós vamos pagar? Eu falei, vamos pagar. É melhor pagar do que ser difamado. Então a gente paga, né, e diz para o sujeito, se alguém te pedir para vir fazer serviço aqui no hospital, fala, não, eu não vou, porque eu fui uma vez, roubei e eles não gostaram. Pronto. Mas a gente paga, para não ficar difamado, porque senão eles começam a difamar, porque tentou roubar e não conseguiu, né? Eu não vou ler muito slide, não, eu vou tentar explicar mais o assunto. Se alguém tiver dúvida, pergunta e a gente explica. Então, esse movimento ficou conhecido no mundo como o movimento da Rua Azusa, com a ação do Espírito Santo. Este século também é chamado o século do Espírito, porque houve muitas manifestações do Espírito Santo que não havia antes. Depois da reforma, a igreja passou por um esfriamento muito grande, tradição, costumes, liturgia. Para vocês terem uma noção, a igreja anglicana, surgiu dentro dela o movimento puritano, porque eles não concordavam dos anglicanos ir caçar raposa no dia do Senhor. Aí criaram um grupo, linha dura, sérios, e os anglicanos, então, apelidou eles de, vocês são santo demais, puro demais, puritanos. Todos os nomes cristãos são pejorativos, a partir do nome cristão. Cristouzinho, lá na cidade de Antioquia, né? Atos 11. Esses parecidos com Cristo, esses cristãozinhos, esses cristinhos, esses cristãos, entendeu? Todos são pejorativos. Estávamos em Terra Santa, o ambiente era insuportável para os... Essa guerra é desde que o mundo existe. Luz e trevas, essa disputa, carnais e espirituais, pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem a Deus, né? Eu estava lendo uma reportagem sobre o pessoal do design inteligente. O que é design inteligente? Criam antigamente que tudo tinha surgido do nada. Aí, no ano de 1859, Charles Darwin publica um livro dizendo o seguinte, não, é os mais fortes que prevalecem, então surgiram dos mais fortes, né? É evolução. Mais tarde, desacreditaram disso, porque a evolução nunca se confirmou verdadeira, aí criaram o Big Bang. Não, o que é? O Big Bang era uma pequena massa que explodiu e formou todo o universo, né? Mas o cientista não queria admitir o Big Bang. Por quê? Porque se tem uma pequena massa, alguém fez ela. Se ela explodiu, alguém colocou estupim. Então tem que ter alguém. Mas hoje os cientistas já aceitam o Big Bang. Mas os criacionistas, os tementes a Deus, criou a teoria do design inteligente. Se tem um relógio, alguém tem que ter? Vocês acham que veio do acaso ou alguém fez? Tá bom, agora vai a aplicação que eu quero. Fizeram um congresso em Campinas, tem um irmão lá, professor de Campinas, que era ateu, se converteu e hoje ele é o chefe da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, desenho inteligente.
Então, eles convidaram muitas autoridades do mundo para vir para esse congresso. Aí eles escreveram e tal, com o tempo começaram a mandar e-mail, estou sendo ameaçado de ser demitido, estou sendo ameaçado de tirar minhas verbas, então não vou no congresso. Vocês estão entendendo? O bem e o mal é constante, a luz e as trevas, o reino de Deus e o reino do outro, em conflito contínuo, viu? Então, nós, como servos de Deus, nós temos que optar. O que é que a gente quer? Ou viver nas trevas, ou viver na luz. Porque não tem conciliação um com o outro. O que é que as trevas chamam da luz? Antiquados, retrógrados, reacionários, jurássicos, odiosos, tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Entendeu? Nós, como não falamos mal, fica calado, né? Uma das grandes marcas do irmão William Joseph Seymour é que ele era extremamente humilde, não tem jeito de ter fé com arrogância. Então ele era o líder, mas ele ficava lá quietinho no seu canto, como o Felipe disse ontem, com a cabecinha dentro de uma caixa de papelão e pronto. Não era esse negócio de estar aqui na frente, com o microfone, não existia isso. E o Espírito Santo é que fazia o trabalho. Essa foi a grande característica do movimento da Rua Azusa. Como a primeira manifestação da história da igreja lá em Jerusalém ficou chamado como Pentecoste, porque foi no dia da festa de Pentecoste, o nome não é espiritual, é a festa que já existia. Também chamado festa da semana, festa da colheita, ou festa de Pentecostes, quando traduziu para o grego, porque é 50 dias após a Páscoa, 50 em grego é Pentecostes, né? Hoje simboliza a ação do Espírito Santo. Vocês sabem que Atos teve 4 Pentecostes, né? O primeiro foi lá em Jerusalém, né? Esse movimento declinou logo, começou a surgir escândalo econômico, essa coisa toda, ou surge escândalo de moralidade ou de economia. E esses movimentos sempre acabam assim. Lá nos Estados Unidos, em 1914, já estava havendo um declínio muito grande, aí eles se reuniram e fundaram a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus do Brasil é mais antiga do que a americana. Aqui foi fundada em 1911, lá foi 1914, né? Organizaram a Assembleia de Deus. Tudo na filosofia, na política, na religião tem narrativa. O que é a narrativa desses movimentos? Nós somos superiores a vocês, nós somos mais espirituais do que vocês. Como usa um aspecto do ascetismo. O que é ascetismo? É um rigor exterior, né? Roupa, cabelo, essa coisa, né? E aí começa a impregnar nos outros que realmente são superior. Não é verdade. A espiritualidade é o padrão bíblico. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não está negando, se o cara é arrogante, é prepotente, é superior, acha que é melhor do que os outros, não tem espiritualidade nenhuma, é carnalidade pura, né? Então eles têm usado essa narrativa e têm impressionado muita gente em muitos lugares, dizendo que são superiores aos demais. O outro movimento que surgiu logo em seguida foi conhecido como o movimento da chuva serôdia. O que é serôdia e temporã? Primeiro, quando que a chuva acontece? Qual a estação do ano que a chuva acontece? Fica fazendo pergunta, né? Fazer uma piada para vocês. Diz que um sujeito foi pedir comida numa fazenda e disse para o proprietário: se o senhor tiver algum serviço aí, eu faço. Aí o cara falou: tem aqui caminhão de lenha ali. Falou: me dá um machado. Enquanto ele foi preparar a comida para trazer para ele, ele rachou o caminhão de lenha. Aí o fazendeiro chegou e falou: nossa, eu achava que você era preguiçoso, você é extremamente trabalhador, rapaz. Que isso, rachei esse caminhão de lenha nesse tempo? Você não quer ficar para jantar? Falei: fico. O senhor tem algum serviço para fazer? Tenho.
Tem aquele cômodozinho ali no fundo que tem lá uma porção de batatas. Você vai lá, separa grande, média e pequena. Chegou na hora da janta, falou, aquilo já está terminado há muito tempo. Chegando lá, do mesmo jeitinho, falou, mas eu achava que você era trabalhador. Falou, não, trabalhador eu sou, mas pensar não é comigo. Esse negócio de grande, média e pequena, isso é muito difícil, né? Que época que chove? Tem que pensar. E isso é difícil. A chuva acontece no verão. Se ela acontece antes do verão, ela é chamada chuva temporã. Se ela acontece depois, ela é chamada chuva serôdia. Quando um fruto vem antes da estação do fruto, que é outono, é um fruto temporão. Esse movimento ficou conhecido como chuva serôdia, porque ele aconteceu depois da época. O que era a época? Pentecostal. Esse veio depois. Mas era um movimento muito semelhante ao anterior. Esse aí foi liderado por um sujeito chamado William Branham. Aqui em Ariquemes tem igreja desse William Branham, viu? Ele nasceu num lar pobre, em 5 de abril de 1909. Aos 7 anos, teve a sua primeira experiência com Cristo. Estava debaixo de uma árvore, um som começou a soprar as folhas, não havia vento em nenhum outro lugar, e uma voz lhe disse, não beba, não fume ou contamine o seu corpo, pois tem uma obra para você fazer quando for mais velho. O ascetismo está aí presente, né? O que é ascetismo? É aquele estilo de Sansão, aquele cabelão, aquela roupa, aquele jeito. Mas Sansão realmente tinha conduta de gente convertida? Não. Vivia fazendo o que não devia, molecagem, criancice, besteira, se envolvendo com prostituta, né? Esse é o estilo de Sansão, isso é ascetismo. Foi o que esse irmão teve aqui, foi um ascetismo. O que caracterizou o movimento Chuva Serôdia? Cura divina. Enquanto o movimento da Rua Azul ficou caracterizado por falar em línguas, o Chuva Serôdia ficou caracterizado por curas. E houve curas mesmo, e muitas curas, e curas prodigiosas. Em maio de 1946, ele casou novamente, recebeu a extraordinária visita de um anjo e deu início a todo o seu ministério de cura, o William Branham, nós estamos falando, né? Uma menina acamada em peles e ossos, desenganada pela medicina, recebeu a cura. Em 46 ocorreu a primeira de suas numerosas campanhas de cura. Cego, surdo, paralítico foram curados e até ressurreição de mortos. Desvio de Branham e seus seguidores. Branham adotou o estilo de profeta. Nesse século agora vai surgir os apóstolos e profetas, uma classe distinta da igreja. Gente superior, para você falar com ele, você tem que agachar, se humilhar, porque ele é apóstolo e é profeta. Vi um americano aqui no Brasil, e que ele dizia o seguinte, olha como fala comigo, sou o bispo. Ele estava metendo pau no negócio, né? Porque ele disse que na igreja só tem uma classe, pecadores redimidos, né? Mas tem aí uns egolatras que querem ser melhor do que os outros. Então esse irmão adotou o título de profeta, né? Profeta do século XX. E diz que ele estava no espírito de Elias, né? E anunciou a volta de Jesus para 1977. Faleceu de acidente de carro em 1965, após 20 anos de ministério. Depois de sua morte, disseram que ele ressuscitaria dos mortos. Ele anunciou isso também, né? Como não ocorreu, foi idolatrado. Foi preciso que a polícia invadisse o ambiente, pegasse o corpo e sepultasse, porque os seus seguidores ficavam ao redor do corpo para ele ressuscitar. Eu não sei quantos dias, 3, 4, 5, 6, por aí. Aí a polícia invadiu, pegou e sepultou o cara. Criaram uma seita em torno do seu nome, chamado Tabernáculo da Fé. Esse Tabernáculo da Fé tem aqui no setor 3, um troço desse chamado Tabernáculo da Fé. Lá em Goiás também tem. Esse é o William Branham. Vocês estão vendo?
Um jornalista, numa pregação dele, tirou uma foto dele, olha o que apareceu. Uma areola como os santos católicos, né? Apareceu do William Branham. E esse aqui é Thomas Lee Osborne, T.L. Osborne, um dos primeiros livros que eu li quando eu converti em 1969, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, dessa grossura. O que enfermo foi curado pelo ministério desse sujeito? Ele esteve em São Paulo várias vezes, né? Eu não sou assim tão velho, mas conheci quase todos esses caras pessoalmente. Ele esteve em São Paulo várias vezes, T.L. Osborne. A esposa dele chamava Daisy, e ela teve um câncer de mama, e ele se revoltou com aquela situação, deitou no chão, estendeu as mãos em forma de uma cruz e disse para Deus: eu só levanto daqui quando a minha esposa for curada. Quando que ela foi curada? Nunca. Morreu. Ele nunca mais pregou cura. Daí para frente ele passou a pregar o evangelho. T.L. Osborne. Lá no Oasis tem o livro dele, Curar Enfermos, Expulsar Demônio. Eu comprei e botei lá. Muito bom o livro, viu? Pode ler que você vai aumentar a sua fé, né? Deus cura, Deus expulsa demônio, Deus faz prodígios e maravilhas, Deus capacita as pessoas para falar em línguas. Tudo isso Deus faz. Agora, muito cuidado com como é que você está sendo usado por Deus. Você pode estar sendo usado por Deus fazendo o papel de um demônio. T.L. Osborne, em 1947, influenciado por Brahma, por isso que os dois estão juntos, assistiu a algumas reuniões e viu muitos milagres. Pastor da Assembleia de Deus, e disse ter ouvido muitas vezes uma voz que lhe dizia que poderia fazer o mesmo, curar enfermos, expulsar demônio. Foi orar e jejuar, deixou a igreja com a sua esposa, né, para se dedicar ao ministério fora. Deus lhe falou: como tenho levantado Brahma, posso levantá-lo também. Eu não tenho dúvida que a ação é divina. O tesouro é precioso, o vaso que é de barro. Ele se lançou no ministério independente de evangelismo e cura. Este T.L. Osborne andou quase para o mundo inteiro, fazendo campanhas, evangelizando e curando pessoas. Osborne causou mais impacto fora do que dentro dos Estados Unidos. As curas simplesmente começaram a acontecer em meio das multidões. Era impossível impor as mãos por causa da quantidade de pessoas. Ele fazia cura-se no meio das multidões. Ele não botava as mãos em cima de cada pessoa, porque era impossível, era muita coisa, né? Em algumas das suas reuniões, chegou a ter 100 mil pessoas. Reuniões com 100 mil pessoas. Na África, na Ásia, onde ele atuou mais, né? Chegou a ter reuniões com 100 mil pessoas. Esse é aquele que eu já disse da universidade, Oral Roberts. Ele vivia em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. Foi lá que ele fundou a Universidade Oral Roberts. Em 1947, foi convertido e curado aos 17 anos. Orava, jejuava e lia os evangelhos ajoelhado. Recebeu a revelação de que Deus queria curá-lo e sentiu o chamado para levar o poder de cura divina à sua geração. Um outro, Gordon Lindsay, anos 40 e 50, foi usado para coordenar o equilíbrio de movimento de cura. Porque se Deus está fazendo, por que eu não fazer a minha vontade? Se eu quero ter uma limusine, eu vou usar o talento que Deus está me dando para mim ter a minha limusine, né? Esse é o problema. As pessoas não admitem que é só Deus que está fazendo. Ele acha que tem uma partinha. Por que o Osborne deitou lá e disse: enquanto a 10 não for curada, eu não levanto aqui? Porque ele achava que ele tinha alguma participação no processo, e não tinha, só Deus que estava fazendo. Então, esse irmão Gordon Lindsay tentou dar um equilíbrio no movimento de cura, né? Olha o Oral Roberts aí, calça larga enorme, enquanto o Dória ficou conhecido como calça apertada, Manuel de Melo era calça larga, né?
Mas era um barulhão total, né? Ele chegava e fazia aquele movimento e determinava que as pessoas fossem curadas, e as pessoas iam sendo curadas, e pessoa em cadeira de roda ia levantando e andando, né? Coisa tremenda, é inquestionável. Viu? Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, e seu cunhado, Renildo R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, têm dado continuidade a esse trabalho de cura, né? Trabalho de libertação. Isso agora, é recente, são todos vivos ainda, né? Está aí, ó, o Bispo Edir Macedo e o Renildo R. Soares, né? Eu sou muito grato ao Edir Macedo, porque ele mudou a face do evangelho no Brasil. Eu converti muito antes disso, né? Converti em 69. Até 69, ser evangélico era ser cocô do cavalo do bandido. As igrejas evangélicas estavam tudo lá na periferia, finalzinho da rua, né? Estava lá um barraquinho, aquilo era a igreja evangélica. O que o Edir Macedo fez? Trouxe a igreja evangélica para as principais esquinas das principais capitais do país e fez prédios suntuosos. E disse o seguinte: o povo de Deus tem que estar orgulhoso de estar na casa de Deus. Ele mudou a face do evangelho. Para vocês terem uma noção, na minha mocidade, a gente orava para o Pelé converter, para ter uma pessoa importante, famosa na igreja, porque não tinha. Era tudo Zé Mané. Não tinha, não convertia. O evangelho era pequeniníssimo. A minha igreja em Goiás era uma igreja gigante, devia ter umas 100 pessoas. Vocês imaginam o que era o evangelho? O evangelho não era nada, era extremamente irrisório. Quem deu esse grande impulso no evangelho foi Edir Macedo. Mas não aconteceu igual aconteceu com o Constantino lá? Edir Macedo trouxe isso também. Não, eu estou... Com isso não veio esse monte de... Sempre vem, sempre vem. Eu estou ressaltando um aspecto positivo, que a tendência nossa é só ver o negativo. Quem que fala de Davi sem falar do pecado? Quanta coisa boa Davi teve, mas só fala do pecado de Davi. Não, né? Esse sujeito, Edir Macedo, pode ter muita coisa ruim, mas teve uma coisa espetacular. Eu, por exemplo, levantava às vezes de noite para ouvir o Edir Macedo. Aí depois que eu fiquei sabendo que ele pegou dinheiro dos colombianos, traficantes de droga, e mais dinheiro da igreja para comprar a Record e botar no nome dele, falei, não vou ouvir esse cara mais. A Record é no nome do Edir Macedo, viu? Custou 60 milhões quando ele comprou. Hoje vale muito mais, né? E ele foi lá na Colômbia, né, nas Farc, pegou dinheiro deles, né, mais dinheiro da igreja para pagar a Record. E botou a Record no nome dele. Devia ser no nome da igreja, mas não é, está no nome dele. Alguém pergunta o seguinte: você fica sabendo disso tudo e não cai da fé? A minha fé não está baseada nisso, não. A minha fé está baseada no evangelho. Pode acontecer escândalo aí, o tanto que quiser, que minha fé tem nada. Esse, eita, me escandalizaram, eu deixei de ir na igreja. Tinha nada com Deus. Billy Graham não exerceu o ministério de cura, se destacou o maior evangelista de todos os tempos. Billy Graham deve ter pregado para mais de 200 nações. Eu fui ouvi-lo 2 vezes, uma no Rio e outra em São Paulo. No Rio foi em 1974. Peguei um carro em Goiânia, fui no Rio, né? Quase morri de tanto medo daquele trânsito no Rio. Eu nunca tinha dirigido fora de Goiânia, fui dirigir no Rio de Janeiro. Chegamos lá, ele falou sexta, sábado e domingo. A sexta-feira caiu um pé d'água de rachar. Eu pensei, hoje vai ter ninguém. As reuniões eram no Maracanã. Chegamos no Maracanã, tudo ensopado de tanta chuva, né? Aí Billy Graham pega o microfone e diz o seguinte: eu quero compartilhar com vocês essa grande alegria que Deus está nos saudando com chuva. Lá nos Estados Unidos, já sabe, quando tem uma região seca, se chama Billy Graham, porque quando o Billy Graham vai, chove. Desde pouco tempo, ninguém está lembrando mais que estava molhado. Foram mensagens estupendas, o cara estudou geografia, falou sobre o cruzeiro, que só é visto aqui no sul, essas estrelas do Cruzeiro do Sul, e tantas outras coisas, né? São mensagens maravilhosas, né? E o Billy Graham desenvolveu um método. A Bíblia diz, você quer brigar? Briga com a Bíblia. A Bíblia diz e pronto, né?
Viveu dias difíceis, dizia que não entendia muito bem a Bíblia, resolveu se retirar para orar e jejuar, teve um tremendo toque da presença de Deus, muita paz e nunca mais tentou explicar a Bíblia. A Bíblia diz e pronto. Você quer explicar, vai pesquisar. Ele só dizia, o Senhor disse. E multidões foram convertidas através do seu ministério, viajou por mais de 40 anos em todo o mundo, sendo a pessoa que pregou para o maior número de pessoas até hoje. Ele ia aos países e os reis queriam falar com ele, porque se tornou um cara muito importante. E então o rei escolhia a agenda do Billy Graham na hora que o Billy Graham podia atender. Não é na hora que o rei queria, é na hora que o Billy Graham podia. Billy Graham foi esse cara. Está aí. Peguei 2 fotos dele, uma jovem e outra mais maduro. Viveu 100 anos. Nasceu em 1918, morreu em 2018. Aqui Billy Graham jovem, aqui Billy Graham já velho. O primeiro sermão que ele pregou, alguém disse o seguinte, ele trabalhava na zona rural, alguém disse para ele, Billy, vai tirar leite, porque você para pregador, você não está com nada. Você não está com nada. Lá em Los Angeles, tem um bairro chamado Hollywood. Nesse bairro tem uma rua chamada Rodeo Drive, que eles botam a estrela com o nome de pessoas importantes, e todo mundo que vai a Los Angeles vai na Rodeo Drive, Hollywood Boulevard. E o que tem lá em Rodeo Drive? Uma estrela para o Billy Graham. Porque americano sabe elogiar as pessoas que destacam, Lá é o mundo destaque. Se você destaca, você vai ser aplaudido, elogiado, homenageado, essa coisa toda, Eu creio que o único pregador que tem uma estrela na calçada da fama, Billy Graham. Olha o microfoninho da pregação aí, e o nome dele. Pontos de influência, o legado do movimento da chuva serôdia, Imposição de mãos, forma de governo local, não denominacional, mas comunhão, considera a autoridade da igreja local, soberana e não hierarquia regional. Qualquer semelhança é cópia, viu? Essas coisas a gente copia tudo. Se é boa, a gente copia, Ou se não, você copia do Vaticano, O livro Poder Atômico com Deus através do jejum e da oração, de Mahesh Chavda, há poucos dias foi lido aqui na igreja. Ele traz informações detalhadas sobre métodos de jejum e seus benefícios. A verdade de ligação entre avivamento e jejum. Em outras palavras, você quer um avivamento? Começa a buscar a Deus em jejum. O jejum é algo bíblico, Jesus fez, todos os profetas do passado fizeram, todas as pessoas que têm compromisso com Deus faz. É uma ferramenta espiritual de crescimento, de libertação, de transformação. Todos os derramamentos do Espírito no passado tiveram pontos principais. Lutero, justificação pela fé. Wesley, Clube Santo, santificação. Movimento Pentecostal, batismo do Espírito Santo. Em 12 de fevereiro de 48, 70 alunos, alguns no chão sobre o poder de Deus, outros ajoelhados em adoração e louvor. A unção se intensificou, o temor de Deus sobre todos. Os estudantes cheios da unção e mover de Deus, através da imposição das mãos, eram tomados por profecia. Foram vários os motivos de controvérsia entre os participantes do movimento. O motivo mais destacado foi a transmissão de dons e ministério por imposição de mãos, a crença na existência de apóstolos e profetas, eu já referi hoje. Nos dias de hoje, através da imposição das mãos, se estabeleciam apóstolos e profetas. Isso aí é legado desses movimentos, Foi assim que surgiu essa história de apóstolos e profetas no meio do povo de Deus, Outro ponto, nenhuma igreja tem direito ou autoridade sobre outra igreja.
sobre outros pastores ou outros membros. Em outras palavras, a igreja é local. A daqui não tem interferência nenhuma em Jaru. A de Jaru não tem interferência nenhuma em Ji-Paraná ou Porto Velho. Cada igreja ela é local. Isso é bíblico. Senão, Jesus tinha ditado uma carta para a igreja de Éfeso e disseram o seguinte: tira xerox ou faz e-mail e manda para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colosso, Hierápolis, né? Não. Ele ditou uma carta para cada igreja, porque cada igreja é local, ela não tem ingerência sobre demais igrejas. Isso é religião do mundo. Religião do mundo é assim, mas no reino de Deus não é assim. Duas heresias do movimento Chuva Serôdia. Graça e liberdade. Podemos traduzir isso por graça e libertinagem, que resultou em pecado e imoralidade. Os pecados sempre foram, né? Exaltação do ego, glória, fama pessoal e imoralidade sexual, né? Surgiu porque combatia o legalismo das Assembleias de Deus e também valorizava tanto as profecias que desprezava e desvalorizava a Bíblia. É outro risco muito grande, a pessoa desprezar a palavra de Deus para ficar seguindo profecias. Eu nasci na igreja numa época de profetadas. Tudo que ia fazer tinha que ter uma profecia, né? Até que eu comecei a entender que Deus é vivo, que Deus dirige, que você não precisa ser dirigido por uma outra pessoa. Porque as profecias, elas têm muito mais de desejo do coração do sujeito do que eu gosto do Biel. Então, é rapidinho para mim arrumar uma moça aí que eu gosto também, bonitinha, e dizer, Deus está dando uma palavra aqui, vocês dois vão ficar. Tudo meu. O que acontecia na minha época de jovem na igreja, meu Deus, todo mundo tinha uma profetada, para um e para outro, né? Não está muito diferente, não? Mas isso é recente, não mudou ainda. Isso é recente. Manifestação dos filhos de Deus. Cria que a chuva temporã era o derramamento do Espírito Santo em Atos. Eu já disse a vocês, né? Atos temporã. Serôdia é essa que estava acontecendo agora, no século XX, né? A chuva serôdia estava dividida em 3 fases. No início, movimento pentecostal. Derramamento daqueles dias, chuva serôdia. Um grupo de pessoas alcançaria a perfeição para destronar Satanás e trazer vida para as famílias na terra. Cinco ministérios que foram restaurados. O corpo de Cristo, organismo vivo, não organizacional. O corpo de Cristo não tem nada a ver com estatuto, com organização, com CNPJ, nada disso. O corpo de Cristo é vivo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você não precisa ter um estatuto, não precisa ter nada dessas coisas, isso é coisa dos homens, né? Os 9 dons do Espírito Santo, não é só o de línguas, tem mais 8. Só que como a narrativa da Assembleia de Deus disseminou tanto de língua, que a gente até é tentado a pensar que a Bíblia só traz o dom de língua. Não, são 9 dons, e Paulo diz que esse é o menor, que esse só edifica a pessoa. Você deve procurar um dom que edifica todo mundo, como o dom de profecia. Por isso Paulo diz, a profecia é maior do que línguas, né? E o dom de amor é o maior de todos os dons, né? Imposição de mãos para transferência de unção. Quem espalha isso para o mundo hoje é o Randy Clark. Randy Clark é o difusor desse movimento. Bota a mão e transfere a unção. Tem fundo bíblico? Tem. O Senhor mandou que Moisés fizesse isso, né? Botasse a mão em 70 anciões e compartilhasse com eles o Espírito que estava sobre Moisés e todos ficariam ungidos, né? Adoração no Espírito e cânticos proféticos. Restauração da festa dos tabernáculos. Páscoa, salvação, Pentecostes, batismo no Espírito e tabernáculo. Último mover do Espírito Santo. É você ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou colocando isso em estilo de crítica, não. Eu estou colocando em estilo de informação. Tudo isso tem verdade. Às vezes tem algum dedo do homem também, né? Movimento carismático.
surgiu na década de 60 até o ano 70. Para vocês entenderem bem a origem do movimento carismático, até o Concílio Vaticano II, 1962, 65, a missa era em latim, em qualquer país do mundo era em latim, o oficiante de costa para o povo, entendeu? Porque a missa não é para ser entendida, a missa é para ser assistida. Se assistiu, tá bom. Como muitos padres eram analfabetos, então eles simulavam que falava latim. Sabia o que estava falando? Como quem estava entendendo também não entendia nada. Meu avô era espanhol, da Catalunha, da Espanha, e veio para o Brasil, acho que com 17, 18 anos. E nunca, ele era meio burrão, nunca aprendeu a falar português. Nunca abriu mão da cultura espanhola. Ele usava um colete, uma camisa, um paletó, né, com esse calorão. Goiás é tão quente quanto aqui, né? Se ele ia conversar com a pessoa não entendia o espanhol dele, ele xingava. Se o sujeito não estava entendendo, ficava por isso mesmo, tanto faz estar xingando com elogiando, né? E eu lembro das palavras dele, xingava, era malasputo. Não, malasputo é filho da puta. Quem que ia entender isso, né? Malasputo e pronto, o cara não está... ele chamava-se Ángel, e nós chamávamos de Ângelo, né? Seu Ângelo, tudo bem, seu Ângelo, malasputo, tudo bem, seu... Assim era a missa, né? Era em latim, o cara simulava que estava falando latim, as pessoas simulavam que estavam entendendo, não era para entender mesmo, né? Mas então, o Papa João XXIII determina, nesse Concílio Vaticano II, que fosse liberada a Bíblia para o povo ler, porque a Bíblia era proibida, não podia ler a Bíblia na Igreja Católica. Só quem podia ler a Bíblia era o Papa e os cardeais, os bispos, as pessoas importantes. Então, libera a Bíblia para todo mundo, a missa no vernáculo, o oficiante de frente para o povo. Isso foi motivo de surgir o movimento. Houve conversão, batismo do Espírito Santo, libertação no meio católico e também nas igrejas chamadas históricas, presbiteriana, batista, metodista, congregacional, que eram extremamente ortodoxas e não renovadas. Então houve um movimento de renovação nessa época, né? Isso aí eu já era grandão, né? Já participei disso tudo, né? O movimento pentecostal a favor do denominacionalismo, para evitar erros e heresias, Assembleia de Deus. A denominação é com esse sentido aqui, ó, evitar erros e heresias. Chuva serôdia, contra o denominacionalismo, resultou em grandes erros e heresias, né? Movimento carismático, valorizava o fortalecimento das denominações. Não cogitava em sair das igrejas. Por isso, os carismáticos não saíram da Igreja Católica. A presbiteriana teve um movimento de renovação e fundou a Presbiteriana Renovada. A Batista também fundou uma Batista aí, uma é nacional, outra, uma é renovada e outra é histórica, né? E muitas fundaram, uma renovada e outra, mas com o mesmo nome, né? Outros não, outros continuaram do mesmo jeito. Por ser um movimento interdenominacional, atingiram as mais diversas denominações tradicionais e, de modo espetacular, a Igreja Católica em 1967. Né? Um trabalho de evangelismo que surgiu nessa época. Em português é Associação de Homens, HO, Homens, de Negócio do Evangelho Pleno, deu ADONEP. Foram bastante ativos aqui na cidade, né, ADONEP. Eu patrocinei muitas vindas de pregadores, né. O que é a filosofia da ADONEP? Fazer um jantar importante num restaurante e convidar homens de negócio, não profissionais da fé, pregadores, não, homens de negócio, para participar daquele evento e levar pessoas com testemunho palpitante. Uma vez convidaram a Lloyd para dar uma palestra lá, ela falou, ó, eu nasci no Evangelho, nunca fui para o mundo, nunca fui para o pecado, eu não tenho nada para falar, não, você não serve mesmo.
Porque eles querem alguém assim, que foi das trevas, chafurdou na lama tal, e depois saiu de lá. Os testemunhos da Donep eram assim, sempre assim. Mas conseguiu muita gente, converteu muitas pessoas. Foi fundado por Demos Sakarian, um cara lá do Oriente, cujo filho veio para Nova York, veio para Los Angeles, né? É o Júnior, né? E deu continuidade a esse trabalho. Hoje ele está meio apagado, não está tendo tanto, mas é um trabalho bom, né? Aqui não tem mais, aqui acabou, né? Mas no mundo ainda tem alguns ainda da Donep. Tinha como propósito alcançar homens de negócio e batismo no Espírito Santo. Esta organização contribuiu muito para a disseminação da experiência pentecostal entre milhares de pessoas de igrejas tradicionais que não tinham interesse em assistir reunião em igrejas pentecostais. Houve uma grande facção, como tem ainda hoje, entre igrejas históricas e igrejas de renovação. As igrejas históricas são aquelas tradicionais, que seguem a Bíblia, são chamadas ortodoxas, faz tudo direitinho. As de renovação, elas criam muita narrativa para revelar a sua superioridade. A chefe delas era a Assembleia de Deus. Como a Assembleia de Deus dividiu demais, criou um sem número de ramais e começou a entrar no discreto com as neopentecostais. O que é neopentecostal? É do Edir Macedo para cá. Universal do Reino de Deus, internacional do Reino de Deus, mundial do poder de Deus, e diz que já tem uma outra aí, né? São todas de 4 nomes, né? Tetragramas. Então essas têm esvaziado as antigas. As pessoas têm saído da Assembleia de Deus e têm ido para o Universal. Então agora está a guerra entre eles, né? Não estão atacando muito as igrejas históricas. Um sujeito digno de nota, que é o chamado David du Plessis. Ele é da África do Sul, convertido em igreja ligada à Rua Azusa, em Los Angeles, teve contato com Smith Wigglesworth. Esse era um londrino, muito cheio de Deus, cara tremendo, né? Que profetizou a obra mundial que Deus faria através de David du Plessis. A profecia ficou em espera por 10 anos. Em 1948, David foi hospitalizado devido a um acidente. Deus falou: é hora de cumprir a profecia. Quero que vá ao Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas é de todas as igrejas, né? David respondeu: o que falar às igrejas mortas, Senhor? O Senhor disse: eu ressuscito os mortos. Está aí, ó, David du Plessis. Nasceu em 1906 e morreu em 1987. O livro mais famoso dele é Um Homem Chamado Senhor Pentecoste, David du Plessis. A Man Called Mr. Pentecost. A revolução de du Plessis sobre o perdão mudou o seu ministério. Estima-se que 10% dos clérigos e 1 milhão de leigos de igrejas tradicionais receberam o Espírito Santo e ficaram em suas igrejas. Luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas e católicos. Porque o propósito dele não era criar novas igrejas, nem dividir existente. É que as pessoas fossem abençoadas, fossem cheias de Deus e ficassem onde estavam. A Assembleia de Deus, ao saber que ele esteve no Vaticano, o expulsou da Assembleia de Deus. Mesmo assim, ele prosseguiu com determinação. Desprezado pelos pentecostais, líderes tradicionais e católicos continuaram a cercá-lo. Faleceu em 87, com 81 anos. Então, uma vez expulso da Assembleia de Deus, as outras igrejas o acolheu. Há um fato igual esse na história, muito interessante. A senhora Agnes Bojayu, nascida na Albânia, foi fazer seu noviciato na Escócia. E depois sentiu chamada para ir para Calcutá. O resto da história você já sabe, né? Madre Teresa de Calcutá.
Ela começa a trabalhar em Calcutá e aí o Papa não gosta daquela história de ficar trabalhando com mendigo, gente pobre, sem importância, né? Então exclui ela da Igreja Católica. A danadinha continua trabalhando, aquele toquinho de gente desse tamanhozinho, né? E dão a ela o prêmio Nobel da Paz. $1 milhão. O que o Papa fez? Traga a Madre Teresa de novo para cá. Bota ela a ser católica. Porque depois do prêmio Nobel, ela vai na ONU, ela vai na Casa Branca, ela vai para tudo quanto é lugar, dá entrevista para jornais do mundo inteiro, né? Então, busca ela. Agora ela é famosa, ela é importante para nós. Nós queremos ela nas nossas fileiras. Assim aconteceu com David du Plessis. Ele foi rejeitado pela sua igreja, expulso da Assembleia de Deus, os demais o acolheram. Né? Movimento católico. Na década de 60, a igreja passava por falência e decadência. Milhares de sacerdotes, monges e freiras abandonaram suas vocações e tornaram a vida secular. Tiraram a indumentária de religioso. O Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, 62 e 65, depois de quase 100 anos sem concílio. Pediu oração diária por 3 anos durante o concílio para Deus renovar suas maravilhas através do movimento Pentecostes. Neste concílio esteve presente o único líder evangélico, David du Plessis. Por isso que ele ficou conhecido como Mr. Pentecoste. Mudanças do Concílio Vaticano II em 65. A missa na língua do povo, não mais em latim, sacerdote de frente com as pessoas, músicas cantadas pelo povo e não só por corais, que era o canto gregoriano, né? Bíblia lida pelos leigos, não só pelos clérigos, freiras autorizadas a deixar seus hábitos tradicionais e usar vestes convencionais. Tirar o hábito e vestir roupa de todo mundo, né? Introduziram nas missas o hino Castelo Forte, tema da reforma de Martim Lutero. Foi Martim Lutero que compôs esse hino. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Movimento Jesus. Tudo isso são movimentos que surgiram nesse último século, né? Movimento Jesus, início dos anos 60. Nesse movimento havia jovens da cultura hippie, drogados e de igrejas tradicionais. Gente de igreja que se rebelou, saiu para o mundo, deixou de tomar banho, deixou de pentear cabelo, pegou sandália de couro, roupa rasgada, né? E andava pelas ruas aí com mochila. O irmão Vilarino foi o primeiro que fez congresso aqui em Ariquemes, em 1969. Um dia ele estava andando nas estradas lá de Goiás, encontrou um hippie desse, o hippie pediu carona, ele deu, o cara entrou, aí ele começou a fazer propaganda do carro dele, ele andava sempre de Opala, branco assim, lustrado, polido, lindo, né? Aí falou, o dono desse carro me emprestou ele, foi... Aí o cara interessou pelo dono do carro, aí ele apresentou, quem que era o dono do carro? Jesus. O cara se converte. Daí um tempo ele recebe um convite lá da Paraíba, uma formatura de engenharia. Falou, mas gente, eu não conheço ninguém na Paraíba. Ele foi ver, era o cara que ele tinha dado carona. Estava formando engenheiro. Deixou a vida hippie, deixou tudo, né, e entrou para a vida normal. Isso é só para ilustrar o problema aqui. Na Califórnia, cantava e testemunhava de Jesus, incendiados pela paixão pentecostal. É o século do Espírito Santo, né? Talvez fosse melhor botar espiritual, né? Não pentecostal, porque não é uma propriedade, né? Pentecostal é uma propriedade de Deus, né? Mas ficou conhecido na história com esse nome, né? Não fazia parte de nenhuma organização institucional, formado por 2 fortes correntes que se reforçavam, mesmo sendo diferentes. Os hippies formaram 2 correntes. Eles desenvolveram um movimento que era eu e Jesus. O símbolo é esse aqui, né? Como se falava em inglês, I and Jesus, né? Eu e Jesus. Vocês conhecem alguma igreja fundada por esse movimento? Não existe. Do jeito que veio, foi um fogo de palha, desapareceu. Uma das facções chamava-se Jesus People, povo de Jesus, conhecido também por cristão de rua. Começaram no verão de 67, na cidade de São Francisco, lá
no oeste americano. O outro era straight people, pessoas certinhas. Contrário ao movimento hippie, atingiu universitários de classe média americana, entre os líderes Jack Spark, ex-professor universitário, e Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil para Cristo. Vocês conhecem Bill Bright? Não? Vocês conhecem as 4 leis espirituais, foi escrita por ele, né? As 4 leis espirituais foram escritas por Bill Bright. Ele escreveu essas 4 leis espirituais para evangelizar nas faculdades. Muitas igrejas se formaram por jovens seguidores desses movimentos. Esses jovens substituíram a viagem nas drogas, né, com as drogas, por uma viagem com o Espírito Santo. Não tem como fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Não é sem falar em línguas, que isso é uma narrativa assembleiana, viu? É sem o poder do Espírito Santo, são coisas totalmente distintas. Movimento de discipulado na Argentina. Em 67, Albert Darling, executivo de marketing da Coca-Cola, foi batizado no Espírito Santo, lá em Buenos Aires. O grupo cresceu de tal forma que foram para um teatro com capacidade para 1.500 pessoas. Cerca de 10 pastores participavam desta reunião de oração. Orville Swindle, Kate Benson, Ivan Baker, Jorge Mitian e Juan Carlos Ortiz. Eu conheci quase todos eles. Isso é coisa recente, né? Ivan Baker e Charles Swindle tiveram contato com os navegantes. Navegante é um movimento espiritual que tem, decorrente da Segunda Guerra Mundial, das pessoas que trabalhavam nos navios, né, e que eram cristãos. Movimento evangélico de marinheiros da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, com o propósito de evangelizar e treinar novos convertidos. Está aí Jorge Mitian com seu livro Jesus Cristo é o Senhor. De onde que nós tiramos essa frase, Jesus Cristo é o Senhor? Daí, ó. No mundo, nada se cria, tudo se... Por isso que tem que estudar. Porque senão como vocês vão copiar? Não sabe de nada. Tem que estudar. Esse Jorge Mitian teve no Brasil não sei quantas vezes, esteve em Goiânia, andou muito por aqui, né? O movimento discipulado começa na Argentina. Isso hoje que nós falamos, vamos fazer discipulado. Isso começa na Argentina, neste século. Eles compartilharam com o grupo e pastores sua visão sobre discipulado nos moldes do discípulo de Jesus. Foi através de Juan Carlos Ortiz, outro deles, que estas verdades se tornaram mundialmente conhecidas. O Senhor disse: Ortiz, sua igreja não cresceu, só engordou. As pessoas são do mesmo tipo. Eram 180 sem amor, agora são 600 sem amor. Você só é o diretor deles. Juan Carlos Ortiz, eu o ouvi algumas vezes, ele dizia o seguinte: eu era chefe de creche e não sabia. Só tinha criança, bebê na minha creche. Era a igreja, a creche era a igreja. Porque eles não cresciam, não amadureciam, não desenvolviam, né? Ah, a foto dele aí, ó. Juan Carlos Ortiz. E o livro dele que fez sucesso, esse livro foi traduzido para o português, está aqui no português, é El Discípulo em espanhol, né, e aqui está em português. Eu li esse livro em 70, e a pastorada do Brasil odiava esse cara mais do que o capeta. Porque ele lançou esse movimento de discipulado. Tudo que é novo ameaça, né? Faz pavor, né? Os pastores do Brasil queriam falar no Capiroto, mas não queriam falar no Juan Carlos Ortiz. Tira a glória do sujeito, né? Porque se o Jesus é glorioso, porque ele sabe mais, porque ele tem discípulo, porque ele domina, é só ele que prega, só ele que fala. Quando todo mundo passa a fazer isso, e a glória dele? Acabou, acabou. Esse é o problema. Muitos pastores e líderes do Brasil, em 72 e 73, foram à Argentina aprender o ensinamento de Ortiz. E em 73, num encontro em Porto Alegre, teve participação de 7 mil pessoas de todo o Brasil. Os argentinos vieram em Porto Alegre fazer o encontro. O irmão Adonias esteve nesse encontro. Eu não fui, mas o irmão Adonias esteve.
E a marca que o irmão sempre dizia é o seguinte: na hora de sair, eles diziam: você tem dinheiro para o retorno? Você tem dinheiro para o combustível? Você tem dinheiro para a hospedagem? Porque se você não tiver, nós te damos. Todo movimento tem que ter um fundo prático, senão ele não sobrevive. A maior ênfase era a unidade da igreja. Deus não queria formar denominações, queria formar a noiva. Outra ênfase foi a restauração da família como núcleo prioritário. Que adianta você cuidar muito bem da igreja e não cuidar da sua família? Esse movimento alcançou os Estados Unidos, né? A Argentina teve grande peso no início, devido ao livro do Juan Carlos, o Discípulo, que impactou os Estados Unidos. Esse livro, eu li ele algumas vezes, ele falava sobre o quinto evangelho. Qual que é o quinto evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual que é o quinto? Que Atos? É o evangelho segundo os santos evangélicos. Não importa, Jesus, se está escrito ou se não está escrito. Os evangélicos creem assim, acabou. É o evangelho segundo os santos evangélicos. E isso bateu tão em cima de um problema que havia, tão frequente, que impactou o mundo, né? Esse movimento foi liderado por Bob Mumford, Derek Prince, Don Bachan, Charles Simpson e Ernest Baxter. Esse Mumford escreveu um livro chamado A Patrol de Deus. Quem publicou ele aqui no Brasil foi o irmão John Walker. Esse John Walker é uma sumidade. Ele é um tremor Quaker. Ele é um Quaker. O Quaker é uma denominação vinda lá do George Fox, que escreveu Os Mártires, já antiga, e são muito tementes a Deus, muito dedicados, e eles oram e tremem, né? Como tremor em inglês é Quaker, né? É Quake, aí os tremedores, né? Eles não admitem modernismo. O filho desse John Walker foi visitar uns parentes em Los Angeles, lá o cara teve um apendicite, eles levaram para o médico e operou. O João ficou tão revoltado de ter usado a medicina que migrou para o Brasil. Foi para Lagoa Santa, depois foi para Rubiataba. Eu, quando visitei, ele estava em Rubiataba, né? E ele tinha 5 filhos homens e 2 mulheres. Ele não deixou que nenhum dos 5 for para a escola. Ele ensinou todos eles em casa. Hoje são grandes líderes do Evangelho. Editor da revista Impacto, muita gente que conhece, né? Editaram a revista A Patrol de Deus. Só que como o João é americano, ele não conhecia muito bem de patrol, ele botou um D8, né, na capa do livro. Então você pegava o livro, A Patrol de Deus, mas estava um tratorzão, né? E a passagem mais destacada desse livro, que eu também li muitas vezes, era o seguinte: o sujeito estava orando, né? Aí ele viu aquele tremendo, aquele D8 vir para cima dele e falou: Deus, eu repreendo esse demônio, sai Satanás, eu repreendo. Aí o senhor falou: calma, sou eu que estou dirigindo o trator, eu quero te esmagar. Eu quero quebrar o seu ego. Hã? Prendeu, foi aqui. Ponto negativo do movimento discipulado. Por isso ele desmoronou, né? ênfase na obediência ao homem, não na palavra escrita. Não cultivava a comunhão com o Espírito Santo. Aqui no Campo Grande teve lá uma igreja de um discipulado, que o sujeito entrava para o discipulado, e o dia que ele entrava ele tinha que entregar tudo. Escritura de casa, chave de carro, tudo. Era uma interferência humana muito grande. Nós custamos a admitir discipulado aqui por causa disso, né? O líder lá em Campo Grande chamava-se Vicente Paes, né? Ele fazia esse tipo de discipulado, né? O cara tinha que ser
pior do que um monastério, né? Ele tinha que ser despojado de tudo. Ele não deixava a pessoa continuar com a sua liberdade. Se o sujeito ia comprar um picolé, tinha que consultar o discipulador. E tudo mais, tinha que consultar o discipulador. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Ponto positivo: ênfase sadia na família e comunhão no lar. Bom testemunho na vida diária. ênfase em crescimento pessoal e maturidade. Houve humildade e quebrantamento dos líderes ao admitir seus erros. Foi um movimento muito importante. Está na hora de parar, Maria? Então, fala uns minutinhos, quando terminar você me avisa, eu não gosto de passar. Televangelistas. Isso aí a maioria de vocês deve ter presenciado. O que foram os televangelistas? Foram os evangelistas que usaram a televisão, né? Na década de 70 e 80, evangelistas se levantaram na televisão para divulgar o evangelho. Projeção mundial. Robert Schuller, com o programa Hora do Poder, Jimmy Swaggart e Jim Baker. Esses com TV própria. A televisão do Jim Baker chamava PTL, People That Love, Povo que Ama, né? Rex Humber, Oral Roberts, Jamie Hobbs e outros. Rex Humber chegou a ter programa aqui no Brasil. Eram uns programas lindos. Botava a pessoa extremamente bem vestida, coral afinadíssimo, um cenário estupendo, né? Quem era convertido nessa época lembra disso, né? Década de 80, viu? No Brasil, os mais famosos foram Jim Swaggart e Rex Humber. O que marcou a era dos televangelistas não foi a palavra, mas os escândalos. Quais são as áreas principais de escândalos? Grava isso. Eu repito para o pessoal lá do projeto todo dia. Vocês vão cair numa dessas duas áreas, né? Praticamente o único que não caiu foi Billy Graham. O resto todos caíram num desses dois setores. Como eu disse a vocês, Oral Roberts causou um escândalo nos Estados Unidos, com a tal faculdade de medicina dele, pedindo dinheiro, $100 mil, $200 mil, essa coisa toda, né? Então isso foi um escândalo total, principalmente para o mundo, né? O juiz de Deus tem trazido à luz o que não é do Senhor, esses escândalos, né? Movimento Palavra da Fé, que é o que o R.R. Soares pratica, né? Fundado por Kenneth Hagin, que é curado aos 17 anos, nunca ficou doente, nem consultou o médico, nem tomou remédio. O R.R. Soares falava sempre, né, que ele nunca tinha tomado remédio, seguindo o guru, né? Agora ele teve Covid, quase morreu. Fiquei até com medo que ele morresse. Porque esses grandes pregadores não podem morrer, gente. Se morrer é um prejuízo muito grande para a igreja, né? Aí ele deixou de falar que nunca tomou remédio, porque deve ter tomado remédio à beça, né, para se salvar da Covid. Kenneth Hagin fala suave, evitava publicidade, não tinha pretensão de construir império, era acessível a todos, fazia suas refeições com seus empregados, um homem extremamente simples. Se vocês acharem algum livro aí do Kenneth Hagin, leia, porque é bom, viu? Nasceu prematuro em 1917 no Texas, o médico que fez o parto declarou morto e cuidou apenas da mãe. Depois deram-lhe umas semanas de vida quando viu que ele não tinha morrido. Ele tinha um defeito congênito no coração, uma cardiopatia congênita, e quando fez 16 anos estava totalmente confinado numa cama. Kenneth Hagin. A palavra de cura se tornou rema, tornou viva, né? Ele creu e confessou que havia recebido a cura. Levantou, foi à mesa de café da manhã, tomou café e nunca mais ficou acamado. Em agosto de 34, caminhou até a praça do fórum, louvando a Deus com lágrimas nos olhos por ter sido curado. Serviu na Assembleia de Deus por 27 anos e depois fundou seu próprio ministério em 62. Se examinarmos o testemunho, o ministério de Kenneth Hagin, podemos concluir que ele é um dos grandes homens de Deus do século XX. Aquilo que eu estou dizendo, eu não estou fazendo crítica, eu estou trazendo a história para vocês conhecerem. Tem coisa de homem, tem coisa de Deus. E tem muita coisa de Deus, né? Está aí a foto dele. Podemos parar, Maria?
Terminou? Ah, tem 5? A fé remove montanhas. O ministério do Kenneth Hagin foi montado no aspecto da confissão. Você fala e deixa Deus realizar. Então, fala para o monte, fala para a dificuldade, fala para a enfermidade, fala para o processo. Né? Há poder nas suas palavras. Né? Tudo isso é bíblico. Né? As aberrações sobre o movimento estão nos ensinamentos sobre prosperidade. Agora chegou no ponto. Eu não tenho dúvida que prosperidade é divina. O que não é divino é a ênfase humana. Né? Eu não creio que Deus tem prazer na miséria, na fome, na escassez, nada disso. Eu creio que Deus é Deus da prosperidade. O Salmo 1 diz claramente, aquele que anda no caminho do Senhor é como uma árvore junto à corrente de água. Tudo o que ele faz, prospera. Podemos dizer que o inimigo fez isso. Hagin nunca teve essa intenção de criar movimento de prosperidade. Outros dizem, porque pregam um evangelho de prosperidade, deve viver em casas de luxo, carro de luxo e ter muito dinheiro. Essa coisa da prosperidade, ela espalhou no Brasil muito, né? E aqui os pregadores inventaram uma coisa interessante. Disseram o seguinte, aquele burrinho que Jesus entrou montado em Jerusalém, se fosse hoje, seria uma Rolls Royce. Porque no movimento de prosperidade você tem que ostentar. Surgiu aí o tal de René Terranova, com muito sucesso, com muita fama. Eu falei para a Lloyd, vamos ouvir o homem. Fomos lá em Porto Velho, ele estava lá no estádio. Chegamos lá, gravata não sei o quê, sapato, couro, alemão, relógio, Rolex. Eu falei para a Lloyd, vamos embora. Né? Esse cara não tem nada. Né? Aí depois ficamos sabendo que ele fazia isso tudo para ser candidato a presidente da República. Não conseguiu nem candidatar. Né? René Terranova. Né? Sempre terão muitos. Sempre terão muitos. Movimento de restauração na Inglaterra, fundado por Arthur Wales, em 58. Ele convoca a primeira conferência sobre restauração, tema, a Igreja de Jesus Cristo, pureza, poder, perdão e programa na atualidade. Nos anos 50 e 60, surge nova liderança na Inglaterra, de pequenos grupos nas casas, igreja no lar. Como que nós chamamos? Célula. A gente não inventa nada, a gente só copia, viu? Tudo é copiado. Célula. Estava em processo de formação. Houve fusão do ministério de apóstolos e discipulado. Arthur Wales dizia, a família deve ser uma igreja e a igreja uma... Ok? Então vamos parar aqui.